Glória a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Estamos aqui, Pai, para bendizermos e adorarmos o teu santo nome. Agradecemos a vida de cada um, Deus, que está acompanhando, assistindo essa live. Que vocês que estão em casa possam receber aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas. Possam receber também o Espírito Santo de forma especial. Seja bem-vindo, sim, Deus. Seja bem-vindo, sim. Toma o teu lugar. Vem com teu amor, ó Deus, de forma especial sobre a vida dos teus filhos essa noite. Em nome de Jesus. Nesse amor estou atraído por tua graça. Eu que estava perdido, fui comprado e redimido, mergulhado nesse amor, quero viver, ir mais fundo e teus segredos conhecer, deixar fluir o rio do amor em mim, e que eu possa me encontrar em ti. Constrange, que não está distante, o amor do Pai, o amor do Pai, amor que nos transforma, nos limpa e restaura, o amor do Pai, o amor do meu Pai.
Eu quero estar imerso em ti, até que não haja nada de mim. Olá, povo de Deus, boa noite a todos. Que alegria, que bom participar dessa programação especial da Igreja de Deus no Brasil, promovido pelo Ministério da Mulher. Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar o Ministério da Mulher, na pessoa da diretora nacional, Kélia, e toda a sua equipe, que tem se preocupado em abordar temas relevantes para o nosso dia. O tema de hoje, um olhar atento para a proteção de crianças e adolescentes, será ministrado pelo Dr. Guilherme Shelby, a quem, em nome da Igreja de Deus no Brasil, externo agradecimentos. Dr. Guilherme Shelby é procurador da República em Brasília, responsável por investigações criminais na América do Sul, Estados Unidos e Europa, é mestre em Direito Constitucional, especialista em Segurança Pública, Infância e Educação, e durante 30 anos já tem ministrado palestras e cursos para mais de 500 mil pessoas, especialmente entre professores, policiais, assistentes sociais, juízes e promotores de justiça. E hoje, com toda a sua experiência, ele abençoa a Igreja de Deus no Brasil e a todos que estão conectados. Dr. Guilherme, seja bem-vindo e muito obrigado. Olá, meu nome é Guilherme Shelby, eu sou procurador da República em Brasília. É com muita honra que eu venho aqui atender ao convite especial, honroso, da Igreja de Deus para ministrar uma aula. Nós falaremos hoje sobre a proteção da criança. E eu quero já trazer você para essa exposição que vai ser no formato de aula mesmo, hein? E o tema será um olhar atento para a proteção de crianças e adolescentes. Eu quero trazer aqui algumas explicações iniciais importantes para você. Meu foco aqui será o âmbito de abusos mais graves que ocorrem contra a criança e que não encontram nenhum tipo de reação ou de exigência por parte das famílias, das igrejas, das escolas, das instituições civis. Ou seja, assistimos passivamente à prática de abusos públicos contra crianças e adolescentes no tema pornografia e erotização precoce, seja nas mídias, seja nas músicas, até materiais didáticos da educação. Apresentam informações, mensagens pornográficas, eróticas, obscenas a crianças e adolescentes. Certamente essa é a principal e mais grave prática abusiva contra as crianças, porque é praticado diariamente em qualquer televisão aberta, em qualquer escola, no âmbito dos espaços públicos em geral, praças ou condomínios. As crianças são expostas diariamente a mensagens, conteúdos que a lei proíbe. Nós vamos ver hoje, a lei proíbe. Mas, infelizmente, os que pretendem apresentar esses conteúdos, por diversos motivos, eles não vão parar enquanto não encontrarem uma resistência cidadã. É disso que nós vamos falar. A proteção da criança contra a pornografia. Aqui eu já quero apresentar para você uma informação fundamental. Olha aí, a lei brasileira protege a integridade psicológica e sexual de crianças e adolescentes contra conteúdos impróprios ao seu entendimento. Isso envolve qualquer tipo de mensagem pornográfica ou obscena, transmitida por vídeos, fotos, músicas ou até textos escritos. Sim, até mesmo textos da literatura brasileira contêm descrições pornográficas e, se o contiverem, não podem ser apresentados a crianças. Quem diz isso é a lei. Por quê? Aqui é importante a gente mostrar duas questões. Primeiro, o que é mensagem pornográfica ou obscena? Nós vamos ver mais à frente que o que define pornográfico ou obsceno é a lei que estabelece. Não é cada um com a sua moral, com a sua religiosidade. Não. É a lei que determina que apresentar mensagens pornográficas ou obscenas a crianças e adolescentes é ilegal. Nós vamos ver que pode configurar crime ou dano moral, conforme o caso. Tá?
De qualquer forma, essa transmissão pode acontecer por foto, pode ser por vídeo, por música. Sim, músicas pornográficas. Você vai se assustar ao saber que a lei proíbe a audição pública de caráter pornográfico ou obsceno. Audição pública significa expor a ambientes públicos músicas de conteúdo pornográfico ou obsceno. É o que mais se vê, né? Até escolas. Já estive em escolas públicas ou particulares, viu, gente? Aí não tem diferenciação, não. É muito frequente. Você vai ao ambiente público de uma escola onde há crianças e adolescentes e no recreio, músicas pornográficas. Nós vamos ver esse conteúdo. Por que pornográfico? Por que impróprio para criança? Muitos aqui que estão me assistindo já estão dizendo assim, ixi, lá vem mais uma palestra moralista ou de conteúdo. Não, não, não. Aqui é cidadania. Por isso que eu quero apresentar para você a lei. Exatamente para você que está achando que há algum contexto aqui de moralismo conservador, nada disso. Aqui nós estamos falando da lei. Eu quero ler para você o conceito legal de pornográfico. E já apresento aqui os 2 artigos que me parecem muito relevantes para se compreender essa questão. Olha lá. O conceito legal de pornográfico. Artigo 241-E. Ele diz o seguinte: para efeitos dos crimes previstos nessa lei, qual lei, gente? O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. A expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende, então agora ele vai definir o que é essa cena de sexo explícito ou pornográfico. Situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Aqui nos interessa essa expressão, atividades sexuais explícitas. Atividades sexuais explícitas é um conceito amplo que envolve qualquer prática de ato libidinoso, e aqui o ato libidinoso nós vamos bem mais abaixo na definição do Código Penal, que envolve qualquer relação sexual, não a conjunção carnal. Nós vamos ver aqui essa definição do tipo penal. Mas para o Estatuto da Criança, artigo 241-E, o que é relevante? Qualquer atividade sexual explícita. Isso significa relação sexual, conjunção carnal ou ato libidinoso. Nós vamos definir isso tudo para você quando eu explicar agora o artigo 218-A. O artigo 218-A do Código Penal determina, ele diz, prescreve, é um crime praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Pena de 2 a 4 anos de reclusão. O que constitui esse crime? Significa que a pessoa pratica na presença de menor de 14 anos ou induz a criança ou adolescente menor de 14 anos a presenciar conjunção carnal, gente. Conjunção carnal, do ponto de vista jurídico penal, é a penetração do pênis ereto na vagina. Conjunção carnal. Ou outro ato libidinoso. Esse outro ato libidinoso envolve qualquer outra prática: sexo oral, sexo anal, masturbação, beijos intensos. Todas essas circunstâncias, elas significam ato libidinoso. Então, conjugando as 2 normas, nós percebemos que crianças e adolescentes não podem ser expostos a esse conteúdo. Esses conteúdos são abusivos ao entendimento de criança e adolescente de acordo com a lei. Aí você deve estar perguntar, peraí, mas é o que mais se vê em outdoors nas cidades, em materiais didáticos, você vê fotos eróticas, vídeos pornográficos sendo apresentados a crianças em diversos ambientes dos serviços públicos, até mesmo da assistência social, ou em locais públicos, como condomínios, como shoppings. Eu já estive uma vez numa viagem e a empresa aérea passou na televisão do avião um vídeo pornográfico. Todas as crianças daquele voo assistiram, porque todas as televisões estavam uma imagem só, não era aquela que você escolhe cada um que quer assistir, era uma televisão só, para o avião inteiro, várias pequenas televisões. Então a televisão baixava na sua frente e passava um filme para todo mundo. E esse filme continha cenas pornográficas impróprias. As crianças que estavam naquele voo,
elas assistiram algo que a lei proíbe. E o que configura isso, gente? Ilegalidades. Nós vamos agora entender por que a lei proíbe. Será que a lei brasileira é única? Será que isso é uma norma que tem algum conteúdo universal? Então vamos ver aqui. Eu quero que você entenda o conceito de vulnerabilidade ou fragilidade psicológica das crianças. Agora nós vamos entrar na esfera da psicologia, talvez vamos falar um pouquinho sobre pedagogia. E eu queria que você entendesse o seguinte: crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. E por isso se apresentam em situação de vulnerabilidade psicológica e sexual. Eu explico. A criança não distingue entre o que é informado, sugerido ou ordenado, pois ela não possui maturidade psicológica, compreensão desenvolvida para entender os temas e fatos da vida. Na infância, o conhecimento lógico está fortemente submetido à fantasia, à imaginação. A linguagem ainda é predominantemente subjetiva e sequer a noção de tempo está consolidada. Aqui eu estou apresentando dois pilares universalmente aceitos de que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Primeiro pilar, especificamente em relação às crianças, elas estão numa fase muito mais frágil de desenvolvimento psicológico e sexual. Por que frágil? Porque elas facilmente podem ser induzidas a comportamentos que não seriam naturais. A fragilidade da criança é exatamente isso. Ao ser exposta ao pornográfico, ao obsceno, a criança é induzida, mesmo que quem mostre não tenha essa intenção. É possível até mesmo que a criança assista a cena pornográfica sem que o adulto saiba. Às vezes é um vizinho que está assistindo um filme pornográfico, ele não quer mostrar para as pessoas. Ele está lá no seu apartamento, na sua casa. Só que do outro lado, no outro apartamento, uma criança tem acesso àquela imagem que ele está assistindo. Ele não sabe que isso está acontecendo. A mera exposição, o simples fato da criança estar assistindo um filme pornográfico, isso tem repercussões no comportamento dela. Porque ela vai querer praticar o que vê. Essa é a lógica mais direta. A criança vai querer praticar o que vê. Agora, eu queria um outro conceito legal, importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre um estudo da OMS, Organização Mundial da Saúde, onde ela constata essa influência das imagens no comportamento das crianças e adolescentes. Atenção, isso vai ser muito importante. Mas eu queria trazer aqui uma norma legal que ela exatamente reconhece a fragilidade psicológica das crianças. É o artigo 3º do Código Civil. Olha o que diz o Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos de idade. Isso significa que as pessoas menores de 16 anos de idade não possuem entendimento nem capacidade legal e psicológica de decidir sobre relevantes fatos de sua vida. Percebe isso? Qual é o nome que se dá a menor de 16 anos? Absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. Esse é o nome que se dá ao menor de 16 anos de idade. Então, nós precisamos entender, é a lei que está dizendo, isso. E nós precisamos aqui ter muito claro que são normas de cumprimento obrigatório. Quero trazer aqui para vocês agora um tema muito importante, muito relevante, que é a relação entre a fragilidade psicológica das crianças e as campanhas anti-bullying. Veja só, todas as políticas públicas anti-bullying nas escolas se fundamentam no princípio da fragilidade psicológica das crianças e adolescentes. É por isso que propõe apresentar temas apropriados e evitar mensagens que possam influenciar negativamente o entendimento dos menores. Então, aqui eu estou querendo trazer um elemento muito óbvio, direto. Todas as campanhas anti-bullying se baseiam no fato de que as mensagens, os textos, os vídeos podem influenciar o comportamento das crianças. Por isso é que objetivam alterar isso. Ou seja, evitar determinados conteúdos para as crianças, apresentar temas que levem as crianças ao bom comportamento. Ok, tudo certo. Trago aqui para vocês a informação, está disponível a qualquer um. As grandes companhias de tecnologia, Google, WhatsApp, Facebook,
excluíram das suas plataformas os emojis representativos de armas de fogo verdadeiras. E a alegação para isso, para retirar aquelas pequenos desenhos, né, do seu conteúdo, eles justificam que esse conteúdo de uma arma verdadeira poderia influenciar as crianças e adolescentes. Olha como as grandes empresas de tecnologia querem proteger a criança. Eles acham que um emojizinho de uma arma verdadeira pode influenciar a criança negativamente. E é por isso que você só vai achar emojis de armas de água, armas de brinquedo. Esse mesmo fundamento é que justifica hoje, se você for a uma loja de brinquedos, você não vai achar arma de brinquedo para criança. A mesma alegação de que armas de brinquedo podem estimular crianças à violência. Agora, mais um aprofundamento sobre o reconhecimento universal da fragilidade psicológica das crianças. A pedagogia reconhece essa fragilidade também, a ponto de propor a exclusão de cantigas de ninar antigas da cultura nacional. Eu aqui dou o exemplo de Atirei o Pau no Gato. Eu não vou cantar aqui para vocês, mas acredito que quem tem mais de 30 anos vai se lembrar daquela cantiga. Atirei o pau no gato. Pois é, a pedagogia desaprova essa cantiga para as crianças. E por que o faz? Porque a pedagogia diz, olha, ao cantar esse ato de atirar o pau no gato, a música estaria estimulando a violência contra os animais. Isso mesmo. De uma forma possível, sim, que isso ocorra. Porque você cantar atirar o pau no gato já é uma preparação para atirar o pau no gato mesmo, né? Agora, esse mesmo critério que utilizam para os emojis de arma, para as cantigas Atirei o Pau no Gato, deve ser utilizado para proibir a apresentação de músicas, textos, cenas de caráter pornográfico ou obsceno. Se um emoji ou uma cantiga pode influenciar uma criança negativamente, o que dizer então de uma cena pornográfica, de um outdoor pornográfico ou obsceno, ou de uma música de conteúdo erótico? Não é mesmo? Percebam, é o mesmo fundamento. É disso que nós queremos falar. E agora eu trago para vocês aquele estudo que eu já adiantei para vocês. O estudo da Organização Mundial da Saúde, Smoke Free Movies. Esse é um estudo bem longo, mais de 10 anos pesquisando. E a Organização Mundial da Saúde comprovou, por meio desse estudo, a profunda influência que a imagem, atenção, que a imagem de fumantes nos filmes possui sobre as crianças e adolescentes. Ou seja, as crianças e adolescentes, elas, ao assistirem um filme, elas veem o ator fumando, e ao ver a imagem do ator fumando, o que acontece? Essa criança ou adolescente é profundamente alcançada e passa a exatamente querer fumar ou iniciar o consumo de cigarros. Aqui está. Ela passa a consumir cigarros em razão daquela imagem a que ela foi exposta. É tamanha essa influência que a OMS diz o seguinte: quando houver cena de alguém fumando num filme, um personagem fumando em um filme, somente maiores de 18 anos podem assistir. Por quê? Exatamente porque ao assistir a simples visualização de um personagem assistindo um filme, gera comportamento da criança em iniciar o consumo de cigarros. Muito bem. Ainda há, e aqui está a nossa assertiva, o fundamento científico usado na pesquisa Smoke Free Movies da OMS é o mesmo fundamento que deve ser usado em relação às mensagens de cunho pornográfico ou erótico. É claro que o estudo da OMS se restringia à questão das imagens de pessoas fumando nos filmes. Eles queriam saber em que medida personagens em filmes fumando
influenciavam, induziam o comportamento de crianças e adolescentes. Constataram que totalmente é muito forte a influência. O que dizer então de cenas pornográficas, não é verdade? Uma criança exposta a atos libidinosos, a práticas sexuais, ela vai ser induzida a praticar o que vê. É o mesmo fundamento do estudo da OMS sobre a influência de cenas de fumantes sobre as crianças. Essa mesma influência vai ter as cenas pornográficas com crianças e adolescentes. Pare para pensar. Pare para pensar. O grau de abusos e violências na sua cidade, nas televisões abertas, nas rádios, nas escolas, nos shoppings, nos hotéis, quando ninguém tem o cuidado de escolher as imagens, protegendo a integridade psicológica e sexual das crianças. Eu volto a lembrar vocês, quer dizer então que os emojis de uma arma de fogo verdadeira podem influenciar a criança. O que dizer então de cenas pornográficas? O que dizer então de fotos obscenas? E é disso que eu estou falando com vocês. Bom, se há um consenso na pedagogia, no âmbito público, sobre a fragilidade psicológica das crianças e a influência das imagens sobre o comportamento de crianças e adolescentes, agora eu quero falar sobre o sistema legal que protege a fragilidade psicológica da criança. Quando eu falo da criança, crianças e adolescentes. E aqui é bom lembrar vocês que tudo começa na Constituição, não é verdade? A Constituição é a mãe de todas as leis. E lá está prescrito, artigo 21, inciso 16. A União é obrigada a classificar de forma indicativa os programas de rádio e televisão, exatamente tendo em vista esta fragilidade das crianças e adolescentes. Eu menciono ainda aqui o artigo 220 e o artigo 221, porque lá também há uma previsão de leis que protejam a família e a criança quanto à veiculação abusiva de publicidades. Então, a Constituição já prevê isso. O artigo 227 da Constituição, obviamente, quando prevê aquele rol de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, também fala sobre a proteção contra toda forma de exploração, toda forma de abuso contra crianças. E aqui nós estamos falando exatamente disso. A proteção da integridade psicológica e sexual de crianças, que é violada. Essa integridade é violada diariamente pelas televisões abertas, programas de rádio e TV e diversas outras formas em que crianças coletivamente são expostas a cenas impróprias ao seu entendimento. E aqui eu quero trazer uma norma importante para vocês. Lá no Código de Defesa do Consumidor, há uma norma expressa, no artigo 37, parágrafo 2º, olha lá. Há uma norma expressa que identifica essa fragilidade psicológica. Eu vou ler para vocês. Então, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. No parágrafo 2º, ele diz, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, e agora vem, ou, atenção, a publicidade que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança. Aqui ele está reconhecendo que a criança possui deficiência de julgamento e experiência. O que significa isso? A fragilidade psicológica da criança. E do adolescente, claro. Mas aqui é uma norma expressa, né? Indo agora especificamente para o pornográfico e obsceno, eu trago duas normas, depois eu vou trazer o Código Penal, que são expressas em proteger criança e adolescente de conteúdo, mensagens pornográficas ou obscenas. Artigo 78 do Estatuto da Criança. Ele diz o seguinte, vamos lá, parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham, atenção, mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Olha só, hein? Olha o cuidado que a lei tem com a proteção da criança e do adolescente face às mensagens pornográficas ou obscenas. Quando eu falo em mensagem, gente, não está dizendo só em desenho. Pode ser texto, mensagem pode ser texto, pode ser um desenho, pode ser qualquer forma de expressão escrita, desenhada, falada, que contenha esse pornografia ou obscenidade. Mas o artigo 79 diz o seguinte, as revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil, ou seja, criança ou adolescente, deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Agora você deve estar atônito, né?
Porque, como assim? Há uma lei dizendo que toda publicação dirigida a criança ou adolescente deve respeitar os valores éticos da família? Exatamente. Em confluência, em concordância com o artigo 78 e também com o artigo 241-E do mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, você já vê que não pode ter a exposição de órgão genital, a exposição de atividade sexual à criança ou adolescente. Você viu aí, eu estou te dando os artigos exatamente para você ter muito claro isso. O Código Penal, porém, já vem com a força da punição, né? O Código Penal, ele não dá conselho. O Código Penal diz, não pode. E se fizer, vai preso. Não é assim? Código Penal é isso. É crime ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena de 8 a 15 anos. Olha só, de reclusão. O que esse artigo 217-A está dizendo? Que os menores de 14 anos não têm capacidade de decidir. Eles não têm autonomia de decidir sobre sua vida sexual. De modo que quem mantiver relação sexual com eles pratica o crime de estupro de vulnerável. É isso que esse artigo está dizendo. Pessoas, meninos ou meninas, menores de 14 anos, não têm capacidade de consentimento para atividade sexual. Veja, conjunção carnal, penetração do pênis ereto na vagina, ou outro ato libidinoso, qualquer outra prática. O que a lei está dizendo aqui é, protejam, preservem a integridade sexual de crianças e adolescentes menores de 14 anos. É a partir dos 14 anos, de acordo com a lei brasileira, que meninos e meninas ganham autonomia para o consentimento, para a prática de atos sexuais. Mas o artigo 218-A, nós já vimos, ele é mais específico e diz, se você praticar na presença de menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar o quê? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso, aí também há um crime. Ou seja, o objeto aqui é proteger a criança da prática libidinosa ou conjunção carnal. Prática libidinosa, repetimos, é toda a prática de atividade sexual que você puder imaginar. Em regra, sexo oral, masturbação, beijos muito intensos também pode configurar esses atos libidinosos. Então, essas imagens são impróprias para crianças e adolescentes menores de 14 anos. Está claro isso? Então, a idade para nós é 14 anos de idade. A partir dos 14 anos, o adolescente ganha uma autonomia legal. Gente, nós estamos numa democracia. Se é para cada um fazer o que bem entender, não precisamos de lei. Se a lei deve ser respeitada. Esse é o princípio que eu quero trazer para vocês. Isso serve para famílias, professores, quem quer que seja. Nós não podemos ser seletivos. O que convém, cumprimos. O que não convém, esquecemos e descumprimos. Não pode ser assim. E aqui eu trago para vocês um conhecimento muito importante da doutrina penal brasileira, que considera que a dignidade sexual da criança não é ofendida apenas com o contato físico sexual. Não é só o contato físico sexual, mas qualquer prática que viole a sua integridade sexual. E aí eu trago, olha só, o estupro pode se configurar mesmo sem contato físico entre o autor e a vítima, como na hipótese de um estuprador que ordena que a vítima explore seu corpo ou se masturbe. Perceba, não houve toque do agressor sexual com a vítima, ela não foi violada fisicamente, mas o agressor sexual obrigou a criança, ou no caso até mesmo a mulher, se um estuprador não toca na mulher, mas obriga ela a se masturbar ou praticar atos libidinosos com ela mesma, sem tocar nela, é estupro também. Perceba, não é só sobre a criança não, gente, também sobre as mulheres. É por essa razão. Agora veja, então a integridade sexual da criança não é violada só com contato físico, mas também com qualquer forma de violação à integridade sexual, e nós já vimos por meio de mensagens, de fotos. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça condenou um empresário por estupro de vulnerável, conforme está no artigo 217-A que acabamos de ver do Código Penal. Porque esse empresário induziu uma criança de 10 anos de idade a se despir e ele a contemplou lascivamente, ele se masturbava, né? Sem que tenha havido qualquer contato físico com a vítima. Estupro. Por quê? Olha o que diz o tribunal. Com efeito,
a dignidade sexual não se ofende somente com lesões de natureza física. A maior ou menor gravidade do ato libidinoso praticado, em decorrência à adição de lesões físicas ao transtorno psíquico que a conduta supostamente praticada enseja na vítima, constitui matéria afeta a dosimetria da pena na hipótese de eventual procedência da ação penal. O que ele está dizendo aqui? No caso concreto, mesmo não tendo tocado na vítima, na criança de 10 anos de idade, é o caso concreto, no Mato Grosso do Sul. O estuprador não tocou na menina de 10 anos. Ele a deixou numa cama e ele ficou em outra cama no motel. E ao contemplar e se masturbar e obrigá-la a vê-lo se masturbar, isso configurou a violação da integridade sexual. Não houve toque, não houve lesão física. Houve o quê? A criança foi exposta à imagem, obrigadas a assistir à imagem do pornográfico. Perceberam? Estupro de vulnerável. Então, esse contexto nos leva, e agora vem a proclamação, talvez a mais importante desse nosso tempo aqui. Isso é para professores, repito, famílias. As normas de proteção da criança, elas se dirigem a pais, se dirigem às mães, professores, qualquer profissional que lide com crianças e adolescentes, até líderes de ministério infantil, líderes de ministério de família das igrejas. Preste atenção nisso. O que a Justiça Superior Brasileira está proclamando é que também ocorre estupro e grave violação da integridade sexual da criança ou adolescente quando ela é exposta a imagens pornográficas ou libidinosas, mesmo sem contato físico algum com o agressor sexual. Eu estou trazendo isso, gente, exatamente porque quando falamos de abuso contra as crianças, a nossa ênfase é toda voltada ao abusador físico, né? É aquele violador que pega a criança, fere a criança, submete a criança à prática sexual forçada, abusiva, o estuprador, né? Só que aqui eu estou querendo trazer que há um estupro público das crianças brasileiras, é um estupro coletivo, por meio das práticas diversas em televisões abertas, em diversos âmbitos coletivos da cidade, sejam escolas, shoppings, em que as crianças são expostas ao pornográfico, erotizadas e violadas na sua integridade sexual, e não estamos fazendo o nosso dever de casa. E agora eu estou apresentando as leis para vocês, exatamente porque professores tenham consciência disso, para que os pais tenham consciência disso, para que as igrejas tenham consciência disso. E conhecerei as leis, e as leis vos libertarão. Eu estou fazendo uma metáfora, mas é isso? Se um carro for roubado na igreja, alguém vai lá com o Pentateuco na delegacia ou você vai com o Código Penal? É pergunta para os teólogos. Você vai apresentar o Pentateuco, o Êxodo, a passagem dos 10 mandamentos, não furtarás? Ou você vai levar o Código Penal e dizer que seu carro foi furtado, é crime de acordo com o Código Penal, e você quer providências da autoridade policial? É disso que eu estou falando. Então temos que tratar os nossos filhos, as crianças da igreja, pelo menos com o mesmo cuidado, com a mesma diligência com que cuidamos dos carros. Porque se as crianças são violadas, não podemos ir para outro caminho senão da lei, da mesma forma com que fazemos quando um carro é furtado, o carro de um pastor, de um líder cristão, de um professor. Então as crianças, é o que eu digo, é uma manifestação do amor dos cristãos e das pessoas pelas crianças, se os direitos das crianças forem tratados com o mesmo zelo com que cuidamos dos nossos carros. Isso é só para a gente comparar, não é verdade? Precisamos retornar a esse conceito. E aqui eu trago para vocês uma conclusão inexorável, né? Precisamos restaurar o respeito à Constituição e às leis que estabelecem proteção especial a crianças e adolescentes, face ao pornográfico, ao obsceno e erótico também, e proíbem. Agora, quais são as proibições? Eu fiz aqui um resumo. A lei proíbe apresentar, induzir, sugerir ou estimular criança ou adolescente práticas libidinosas, como masturbação, sexo anal, sexo oral, entre outros. É proibido permitir o acesso ou expor criança ou adolescente a filme, música ou texto pornográfico ou que contenha atos libidinosos, órgãos genitais ou relação sexual. Eu fiz aqui um resumo de tudo que vimos dos artigos de lei. Acho que você pode depois voltar, reler alguns desses artigos,
Porque esse é o princípio. Precisamos restaurar a proteção das crianças nos espaços públicos das cidades, nos espaços públicos das redes sociais, nas televisões abertas, nas escolas, nos shoppings, nos encontros coletivos. E aqui, atenção, não vai nenhuma restrição à liberdade das pessoas de fazerem músicas, filmes pornográficos, de qualquer natureza. Nós precisamos reconhecer. As pessoas têm a liberdade de cantarem, de elaborarem os textos, os vídeos que desejarem. O que elas não têm liberdade é de apresentar isso a crianças, porque é a lei que proíbe. Porque essas imagens são como se um estupro fosse praticado ao expor a criança a essas imagens abusivas ao seu entendimento. Esse é o entendimento da justiça brasileira. Esse é o entendimento das leis brasileiras. E eu venho aqui, agora quase que fazer um clamor. Agora é quase que um pedido em nome das crianças brasileiras, aos pastores, aos cristãos, aos líderes cristãos, professores, famílias, aos cidadãos. É um clamor ao cidadão. Porque vocês viram, embora nós estejamos aqui no encontro da igreja cristã, da igreja de Deus, uma igreja cristã, a minha temática é cidadã. São as leis vigentes, são as decisões dos tribunais. E é preciso que a gente exija que o poder público respeite e faça respeitar os direitos de crianças e adolescentes em relação à sua integridade psicológica e sexual. Especialmente nas políticas públicas que o poder público aplica na educação, na assistência social, na justiça. E também nas televisões abertas, nas redes abertas, rádios, televisões, materiais didáticos. Tem que respeitar, é a lei que diz. Não é o governo conservador ou progressista, não. Nós somos regidos não é por uma Constituição progressista ou conservadora. A Constituição determina. É a lei que estabelece. Então nós temos que realmente fazer cessar esse confronto e conflito que não leva a lugar nenhum. Um discurso vazio. Os que dizem defender família não fazem nada pela família. É muito engraçado. Dizem uma coisa, não fazem nada. Nós precisamos restaurar, é o fazer. Fazer. Eu estou aqui no encontro, creio que muitas pessoas estão em casa, mas vamos pensar que estejamos reunidos numa igreja. Que adianta proclamar se não executamos aquilo que nos é devido executar? Nós só falamos. No tema da família é isso que está acontecendo. Nós só proclamamos, falamos, proclamamos. É por isso que as famílias estão cada vez mais desestruturadas. Eu me refiro às famílias da igreja. Eu não estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja. Nós não estamos cuidando das famílias da igreja. Os divórcios, o adultério, o aborto, homossexualidade. E aqui, por favor, não vai aqui nenhuma condenação. Que aqui eu me refiro à liberdade dos adultos. Gays, lésbicas, merecem todo o nosso respeito. Travestis, transexuais. Não se trata aqui de qualquer demérito. As pessoas são iguais, livres, têm autonomia. Aqui eu estou me referindo à erotização levando crianças da igreja à homossexualidade. Porque essa é a questão. As crianças, quando expostas a ambientes pervertidos, impróprios para o seu entendimento, a filmes, ou quando elas são abusadas, inclusive com o consentimento da vítima, essa criança muda seu comportamento sexual. Muda. Muda porque ela é frágil, é o que vimos na palestra. E essa fragilidade se revela exatamente nisso. Ela é facilmente induzida a comportamentos e práticas. A criança é facilmente induzida. É tudo que eu disse aqui, não é? E aqui eu quero trazer para vocês que desejam se preparar. Se você deseja agir, proteger seus filhos, me refiro às famílias, proteger seus alunos, me refiro aos professores, diretores de escola, ou líder de ministério infantil, de família das igrejas cristãs. Se você deseja fazer isso, eu convido você a fazer parte da escola Cristãos Fortes e Preparados. Tá aí, você está vendo, né? O link, fortesepreparados.com.br. Nessa escola você já tem à disposição mais de quase 50 aulas específicas sobre disciplina de crianças, limites ao aplicar medidas disciplinares,
sobre a prevenção do abuso, sobre os sinais que as crianças... Uma aula específica, gente, sobre os sinais que as crianças demonstram no seu comportamento quando estão sendo vítimas de algum tipo de violação de direitos. Eu tenho uma aula, aliás, 2 aulas, como investigar situações suspeitas. Tenho 3 aulas sobre como encaminhar as situações às autoridades. São temas muito bem especificados. Cada aula demanda 1 semana de estudo. É vídeo, tem texto, tem as leis. Tem uma aula específica sobre família, os poderes e deveres da família na educação dos filhos menores. Tem uma aula sobre os professores, os limites na educação sexual. Tudo isso dentro dos contextos das leis e das decisões dos tribunais. Então eu convido você para a Escola Cristãos Fortes e Preparados. Nosso objetivo aqui hoje foi trazer você um pouco de conhecimento bem prático, mas não vai ser suficiente essa palestra. Eu penso que você deve buscar mais conhecimento, que você deve buscar, pelo menos em nome dos seus filhos, para a proteção dos seus filhos, ou das crianças da igreja, ou dos seus alunos, se você é professor. O meu clamor aqui, e minha esperança, é que eu tenha sido útil para você. E agradeço profundamente por esta oportunidade. Um forte abraço. Tu és adorado em nossas vidas, ó Pai. Nós clamamos por algo novo, Deus, sobre a vida dos teus filhos. Que cada um seja cheio, que o céu realmente venha se rasgar sobre o lar deles essa noite. Que eles possam experimentar algo novo em Ti, Espírito Santo de Deus. Ao nível mais profundo, ao nível mais profundo. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Adorado neste santuário, minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, Tua glória sobre mim. Descer aqui, Tua glória sobre mim. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Jesus, Tu és adorado neste santuário. Minha vida é este santuário. Oh Pai, faz o céu descer aqui, Tua glória sobre mim. Começa a declarar isso sobre a sua vida. Começa a pedir.
Onde você estiver, comece a declarar. Oh, Pai. Começa a declarar isso. Senhor, venha sobre a vida dos teus filhos. Venha sobre a vida dos teus filhos essa noite. Derrama, Pai, derrama a tua presença. Que o céu se rasgue sobre a vida dos teus filhos essa noite. Que eles sejam cheios, transformados pela tua presença, transformados pela tua essência, Deus. Começa a clamar isso, para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa nessa noite. Para que o céu realmente faça um ambiente na sua casa. E você seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio onde você estiver. Seja transformado. Começa a declarar. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, faz o céu descer aqui. Começa a declarar isso. Oh Pai, faz o céu descer aqui. Tua glória sobre mim. Vem me leva além, ao nível mais profundo. Santo, vem sobre nós, sobre os teus filhos, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Mergulho mais fundo, mais fundo, mais fundo. Oh Espírito Santo, vem me leva além, ao nível mais profundo. Você estiver, cante. Vem me levar além. Declare isso. Ao mais profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Vem me leva além, ao nível mais profundo, para que eu possa viver mais da tua essência, mais do teu poder. Somos gratos a Ti, ó Pai. Receba nosso louvor, nossa adoração. Tu és santo, Tu és digno de toda a glória.